Olá, pessoal, povo abençoado. Estamos hoje com mais um episódio do SarsaCast. Hoje o nosso convidado é muito especial, um homem de Deus, e eu fico muito contente com a sua presença. Pastor Will está aqui conosco. Muito obrigada, pastor, pela presença, né, pela disponibilidade. Sim. Ficamos muito felizes em recebê-lo. Também estou muito feliz. Boa tarde a todos, né, que fazem parte desta equipe maravilhosa, juntamente com a Lili. Amém. E estamos aqui para juntamente somar com vocês aqui nessa tarde tão especial e acredito que será um tempo muito produtivo para todos nós. Sim, será uma bênção, gente. Eu estava comentando com o pessoal aqui agora há pouco que foi difícil chegar aqui hoje, hein? Muita correria. E sabe assim, quando parece que o inimigo até ele faz de tudo, pastor, para o negócio não ir, sabe? Sim. Põe muito empecilho. E nisso que aconteceu, todos esses empecilhos, eu pensei assim, gente, isso hoje vai ser bênção. E esse Amém. podcast hoje vai ter mensagem, vai ter palavra para muita gente que precisa. Verdade. Tenho certeza que vai fluir de uma maneira, porque quando acontece isso, quando o inimigo tenta atrapalhar de alguma forma, Verdade. vai ser bênção. E nós não podemos deixar de falar dos nossos colaboradores, tá? Temos aí o Date Studio do nosso amigo Luan, da nossa amiga Camila, que tá aqui sempre nos auxiliando. Aqui onde nós estamos, na verdade, a gente está aqui, né, no Date Studio. Então, se você precisar ir gravar alguns cortes, algo para sua empresa, para sua marca, contrata o Luan, que ele é topzera, hein? Não é porque é meu amigo não, gente, mas ele é top. E também vamos falar... Ai, não tá aparecendo, mas a Paula, que às vezes aparece aqui na televisãozinha, né? Mas tem a Paula Porpeta, minha amiga, que ela faz um cabelo também maravilhoso. Ela tem um salão de beleza. Então, Paula Porpeta, entre em contato com ela, que, gente, ela faz uma escova maravilhosa, tratamento de cabelo, corte, enfim, deixa as mulheradas aí lindas. E também a Burguesinha, né, que é a minha loja, é um brechó chique aqui de Marília, que nós compramos os seus desapegos e revendemos, ok? Vamos começar agora, que eu tô ansiosa para escutar tudo que o pastor veio aqui conversar com a gente. Sim. A conversa vai fluir, a gente vai saber um pouquinho da sua vida, viu, pastor? Sim. Eu sou bem curiosa, eu gosto de saber um pouquinho. Falou que é testemunho, então? Meu Deus, eu adoro, porque eu sempre falo aqui que testemunho, ele edifica mesmo, né? Sim. Às vezes a gente passou ou está passando por algo que outra pessoa já passou e que acha que não tem saída ou que você desanima. E testemunho traz uma esperança, Verdade. né, pra gente. Então, e eu sou muito curiosa. A pessoa vai contando e eu, mas e aí? Aí quando fala, ai, Deus veio, aconteceu aquele sobrenatural, você fala, meu Deus. Aí aquilo aumenta a tua fé, aumenta seu amor pelo Senhor, porque você vê que Ele até hoje, nos dias de hoje, faz, né, maravilhas e milagres. Amém, amém. Então eu amo. Amo saber da vida não por fofoca, não, tá? Só corrigindo. Porque todo testemunho é muito né? edificante. E eu sou curiosa. E também tô louca pra saber, assim, uma palavra que o senhor vai deixar aí pra nós. Vamos começar, gente? Eu quero saber um pouquinho da sua trajetória, pastor. Como foi o senhor ter virado pastor? Como tudo começou? O senhor sempre foi crente, evangélico, de berço? Não. Conta pra gente. Na verdade, minha origem familiar é toda do candomblé, era toda do candomblé. E aconteceu algo inusitado que minha tia era de santo, né, no caso, e toda a família então era adeptos, né? Sim. E nós seguimos a tradição familiar desde os meus avós. E aconteceu que dentro da minha família, minha irmã, ela foi acometida de uma enfermidade gravíssima, né? No caso, era como se fosse uma leucemia. Nossa. Na época. E assim, os médicos desenganaram ela. E a minha mãe, adepta ao candomblé, fez todo tipo de trabalho, servindo a outros deuses, e foi procurar essa cura, mas não encontrou. Não encontrou. E ela tinha uma amiga, essa amiga evangelizava a minha mãe. Porém, um dia ela ficou sabendo, foi até o hospital para visitar a minha irmã e fez um convite para minha mãe, para ir até a igreja. Minha mãe nunca tinha pisado numa igreja. E justamente naquele dia, né, após alguns dias, na verdade, minha mãe foi até um culto, um dia à tarde, e lá Deus falou muito ao coração da minha mãe. Meu Deus. E a minha mãe, ela fez uma entrega a Cristo Jesus naquele dia.
E dali Deus foi transformando a vida dela, foi quebrando cadeias, ela também, né, foi abandonando também, devagarzinho, é claro, o candomblé, até que minha irmã, ela foi curada, porque Deus falou com a minha mãe, justamente naquele dia, que Deus estava trazendo uma restauração na saúde da minha irmã, e minha irmã foi curada. E foi algo assim que os médicos ficou sem entender, porque o diagnóstico que eles haviam dado era de morte. Mas Deus mudou a história, trazendo vida. Eu adoro quando engana médico. Todo mundo fica assim, ó. Ainda mais quando o médico é aqueles bem céticos, assim, que não acredita. Você fala, ai, tá vendo? Deus que eu sirvo. E você vê, Deus usou uma situação, porque de repente, se não fosse isso, a sua mãe não iria, né, na igreja. Não iria. Então, ele fez toda, né, uma situação. Deus, ele criou uma situação para... Às vezes, acontece coisas, né, pastor, na nossa vida, que é mesmo para Deus trazer a gente para perto dele, né? Até mesmo quando a gente já é ali da igreja, que não era o caso da sua mãe. Certo. Mas a gente dá uma esfriadinha, uma afastada, Deus fala, peraí, ela só vai voltar se eu apertar ali, né, o carro. E Deus sabe como trabalhar, né? Exatamente. Sabe como trabalhar. E trabalhou de uma forma perfeita, assim, na nossa família. Glória a Deus. Aí foi sua mãe primeiro. Foi minha mãe. Minha mãe foi a oriunda, né, da família. E dali... Foi levando todo mundo. Foi evangelizando, orando. E isso demorou, claro, um período de tempo aí, vamos colocar aí 17, 18 anos, para conversão de todos. De todos. Né? Então, e todos foi convertidos? Todos. Glória Nós a Deus. somos uma família de 5 irmãos e o meu pai. Então, o meu pai era alcoólatra. Nós nunca tínhamos diálogo com o meu pai, porque devido à situação dele do vício. Certo. E os meus irmãos, devido nós também sermos de origem simples, vem de uma comunidade num bairro da Zona Leste, lá do Cangaíba, né? Para quem conhece o Cangaíba. E assim, era uma situação bem povo simples, humilde, sem uma condições, vamos dizer assim, favorável. Então, dentro da comunidade, é bem verdade que tinha o tráfico, o roubo, as facilitações das vidas. Sim. Então, o que acontece? E as pessoas, infelizmente, usadas pelo inimigo, elas acabam aliciando as crianças. Sim. E nós estávamos vulneráveis. E acontece que nós sofríamos com a alimentação, escola, certo? A cultura familiar, social, também financeiro. Meu pai era coveiro, sabe? Não tinha um salário. E nós éramos em 5, somos em 5. Então imagine, para sustentar naquela época, assim, tinha toda a sua dificuldade. Então, com isso também, é claro que, além de nós estar servindo as trevas, o adversário, é claro, ele aproveitou de uma situação... No meio ali, né? Exatamente, e conseguiu trazer toda a família realmente para o lado do mal. E foi para o lado do mal. Então, acredito eu, como você falou, Deus tem os seus meios de trabalhar. E Deus realmente tinha um propósito, acredito eu, com a minha família, que iniciou então com a minha mãe. A partir dali, a minha mãe nos ensinou muitas coisas que nós vimos, crescemos naquele ambiente. Aquele ambiente para nós era normal. Né? Do que vocês conheciam e até mudar todo esse conhecimento de vida. Sim, ela nos influenciou a ir pro candomblé, a tocar, a seguir aqueles deuses, entendeu? Sim. Então, para nós, aquilo era normal. Depois que ela se converteu, aquilo foi um choque para todos nós. Quem que foi depois dela? A sua irmã foi? A minha irmã foi a primeira que foi curada. Que ela sentiu ali na pele, exatamente, né? Foi algo assim que a medicina já desenganou. Então Deus. A minha irmã, ela recebeu a cura, depois a minha mãe levou ela, as duas, dali a família foi vindo, foram meus irmãos mais velhos, 2 mais velhos, depois os 2 mais novos, que é o Hélito e sou eu, os 2 mais novos. Aí de lá, Deus foi assim, realizando uma obra, né, nas nossas vidas, mas não foi assim tão floreado, não foi da noite pro dia, né? Ainda mais que, no caso, que é muito forte, né, o que vocês viviam antes,
respeito, né, dessa outra religião, que é uma coisa pesada, né? Pesada. O inimigo usa muito. Então você imagina, o inimigo tava perdendo uma família inteira. Então eu imagino o tanto de provação que não teve aí Sim. pra vocês não se voltarem pra Jesus, né? Sim. Então eu imagino que deve ser difícil mesmo. Foi muito difícil. E Pra teve minha mais mãe, pastores? temos na família 3 pastores. Ai, que bênção. 3 que pastores dentro da bênção. família, um músico, né, e a minha irmã. Glória a Deus. A família pessoa. hoje todos servindo ao Senhor. E Porém, não foi foi simples, né? Não, eu imagino, gente. Só na hora dele ter falado, eu acredito, porque o inimigo ia ficar furioso mesmo, né? Sim. Tava tirando uma família toda, né, das mãos dele. Exatamente. Então, e com propósito vamos supor que nem o senhor virou um pastor. Quantas vidas através do senhor o senhor não ganha sim. nos cultos, né? Na sua evangelização. Então, isso não era só a sua família. É a sua família que vai ganhar outra família, que vai ganhar mais pessoas. Sim. Então, eram inúmeras pessoas. Então, Verdade. eu imagino que deve ter sido dureza, né? Foi eu acredito que estava dentro do plano de Deus, né? Sim, exatamente. Porque a própria Bíblia diz assim, que Deus ele tem planos de paz e não de mal para dar o fim que esperais. Uhum. Então eu não esperava ter o fim ou viver o que eu estou vivendo hoje. Mas hoje eu entendo que tudo que passei e enfrentei na vida, hoje contribuiu Sim. para aquilo que estou vivendo e as pessoas que têm essa proximidade comigo e têm a oportunidade também de desfrutar talvez de uma mensagem, de uma palavra ou do testemunho. Do testemunho em si. Sim, hoje eu entendo, mas no início, quando houve a conversão de todos os meus irmãos, eu fui o último. E a minha palavra assim, eu falei assim, eu não vou ser crente, eu não vou servir a Deus, vocês são loucos. E o meu irmão, do meu irmão mais novo também, o segundo mais novo, que é o Wellington, hoje é pastor, eu lembro que ele falou assim, Deus está falando comigo aqui, que nós iremos fazer a obra junto. E eu falei pra ele, você tá aí maluca, lá você virou um crente doido. Bitolou, porque as pessoas falam isso. E agora. eu fui o último a se converter dos irmãos. Eu permaneci no candomblé, minha mãe na igreja, orando pela minha vida. Nossa, tudo quanto que ela não mais. deve ter orado, hein, pastor? Meu Deus, foi demais. Gente, quanto que essa mulher não deve ter ajoelhado, posto o joelho no chão e Demais, orado. demais. Imagina, Muito, mãe ainda. Orou muito. E ela se tornou uma mulher perseverante. Ai, que bem. Se tornou uma mulher perseverante ao ponto dela lutar por toda Sim. a família. Foi por ela, né? Foi por ela. Ela Nossa. foi o canal, né? Ai, que Foi o bênção. canal. E Deus sempre usa um canal, né? Exatamente. Pra ter certeza, né? Então, assim, depois que os meus irmãos se converteram, ficou eu. Eu, incrédulo totalmente. E já faz quanto tempo? Isso vai fazer 23 anos. Já faz 23 anos. 23 anos da que conversão. bênção. E sempre firme no pastorio, né? E Graças a Deus. glória a Deus. Graças a Deus. Já formou a sua família, né? Família. Tem esposa. Hoje tenho pastor. esposa, sou pai de Filho. 3 filhos, um menino de 20. Meu uma Deus, mas menina gente, tá enganando de essa. 13. Tem essa idade, não é possível. Tem. Nossa, o senhor tem uma carinha de novinho. Pra glória de Deus, 47 anos já. Olha de só. 3 filhos, um de 20 já, criado idade, já. de 20 anos. Todos estão na igreja firmes? Todos, graças a Deus. Ai, Meus glória a filhos Deus, na graças a presença Deus. do Senhor. E hoje eu consigo, claro, trazer uma, vamos dizer assim, um ensinamento para eles, o que eu não tive, né? Não tive a oportunidade. Sim, uma base, né? É uma base. Eu consigo trazer essa base dentro da palavra para eles. E isso para mim é uma das coisas mais importantes da minha vida. Sim. Particularmente como pastor. Porque, E como pai, né? e como pai também. E a oportunidade que eu não tive de poder olhar no olho do meu pai, na minha adolescência ou juventude, dizer eu te amo, dar um conselho na mesa, né, ao redor da mesa, hoje eu tenho essa oportunidade. Orar junto, né? Então tudo isso foi através, sem dúvida nenhuma, de um plano e de um propósito. E o propósito dele até hoje, de Deus, é claro, está sendo estabelecido Sim. e cumprido. Sim. Dia após dia. Ainda está sendo cumprido, Sim, né? está sendo. Sim. E eu acho assim, e eu não sei, eu já passei, tenho meu testemunho, já passei por muitas coisas. É um sentimento que eu tenho, vou te perguntar se o senhor tem. Você não sente assim, lisonjeado, falar, meu Deus, obrigada, senhor, porque assim, todos têm a chance. Deus Sim. chama todo mundo. Verdade. Né? Ele chama todo mundo. Só que basta a gente
né, também dar o primeiro passo, né, não ser tão duro igual você falava, né, ai, eu não Sim, vou, mas Deus mexe de um jeito com o nosso coração que aquilo exatamente. fica tão nítido a ponto de quase ele descer pra falar, olha, e aí, eu tô te chamando, né? Não tem como fugir, Mas né? eu falo assim, às vezes eu paro e penso, sabe? Isso é um pensamento meu que eu falo que às vezes a gente pensa, pensamentos que a gente põe pra fora, né? Certo. Que às vezes eu falo, nossa, aconteceu tanta coisa comigo. Eu sinto às vezes assim que Deus, ele ama todos, claro, sem exceção, igualmente. Mas tem hora que eu falo, ai meu Deus, eu. E a gente não merece, na verdade. Não adianta a gente falar assim, ai, mas eu não merecia. A gente não merece, é tudo pela graça, eu sei Certo. disso. Mas às vezes dá uma coisa assim, né? Nossa, obrigada, Senhor. Olha como que o Senhor fez e agora a minha vida é diferente. Poderia Certo. estar. Às vezes você pensa até numa realidade paralela, né? Nossa, eu podia hoje estar, né? Minha família às vezes estruturada, ou eu ainda Sim, lá na sim. outra religião, ou naquele meio, fazendo coisas erradas. Então, como que eu fui abençoado? Como Deus me amou de um jeito que ele me escolheu e ele lutou por mim, porque a Certo. gente é teimoso, né, Sim, pastor? Quantas vezes eu relutava e Deus não desistiu da gente, né? Ele não desistiu verdade. de mim. Então, às vezes eu fico tão lisonjeada, eu falo, ai meu Deus, nossa, acho que eu nem me merecia tanto, sabe? Sim, sim. E fico me imaginando naquela vida paralela, lá nessa realidade paralela, que eu falo, nossa, meu Deus, obrigada e deixa eu continuar firme para que eu sempre continue, Sim. né, Constante, né? constante nesse propósito, Sim. porque o propósito continua. Verdade. Eu falo que o nosso testemunho não acabou. O meu, por exemplo, é recente, né, de uns 2 anos para que eu sou convertida já faz tempo, mas eu falo esse último que eu estou vivendo, Certo. que são as lojas, enfim, quem me conhece sabe que eu tenho esse testemunho. Esse testemunho das lojas, tal, desse propósito, é recente. É de 2 anos para cá, 2 anos e meio para cá. Mas eu ainda vivo ele, Certo. porque tá acontecendo muitas coisas ainda. E até mesmo o senhor que já faz 20 e tantos anos, o senhor vive ainda, porque Sim, são almas que o senhor está ganhando para Jesus exatamente. através do culto lá na sua igreja, viu, gente? A igreja, eu já fui da igreja do pastor, viu? É super bacana, fica no centro ali, No né? centro da cidade. Quiser falar um pouquinho, pastor, convidar o pessoal, Sim, sim. né? A igreja na Iote, Comunidade Naiote. comunidade, salão comunidade. Qual é a diferença? Só para, desculpa a minha, que fala comunidade e não igreja, tem alguma Na diferença? verdade, é igreja comunidade. A igreja, Naiote, né? comunidade na Iote. Ela. Sim, eu fui lá, gente, eles super acolheram a gente. As minhas crianças foram na escolinha, Sim, amaram, viu? Amaram. Eu fui através da Simone, que me convidou, porque como eu não sou daqui, né, faz certo. pouco tempo, então eu não conhecia. E é muito bacana, quem tiver oportunidade, vá. Porque ele, pastor Will, ele é um homem de Deus. Eu gostei Amém. muito na época, né, do culto em si. E eu falo assim, através do culto, o senhor está ganhando almas. Então, o senhor está Sim, continuando esse com propósito, né? certeza. Só que a gente tem que ficar firme e não abrir brecha, né, Tem que ter a pastor? constância, né? Tem que ter constância. A E eita, constância, constância ela é difícil, tem hora. Fala a verdade. Vamos falar a realidade, né, é pastor? real, mas é importante, né? É muito Para termos importante. uma vida vitoriosa, precisamos de ter a Sim. constância. Que Isso as- dá importância, Olili, do discipulado em si, né? Uhum. Porque é através dos primeiros passos que nós começamos a compreender o Sim. propósito de Deus na nossa vida. Então vamos dizer assim que, como eu falei para você, fui o último, né, a me converter. Então a ignorância, ela governava a minha mente. Até que coisas foram ocorrendo, acontecendo, que eu entendi que só Deus que poderia livrar, guardar, porque o pior poderia Sim. acontecer. E é bem verdade que eu venho de um mundo subscuro, infelizmente, né? Que é o mundo da criminalidade, do tráfico, devido à comunidade, o local onde nós convivíamos, não tinha uma perspectiva de vida Sim. e nem oportunidades, por ser uma região pobre, uma região muito difícil. A cultura familiar também não ajudou para isso, né? No caso, na época, nós não conhecemos também a Cristo Jesus. Sim. Quando eu conheci, aí as coisas, claro, tornou e teve outro sentido Sim. realmente para a nossa vida. E como você falou, hoje eu posso dizer que eu sou grato, eu não tenho palavras para descrever, sabe? Eu entendo que eu não mereço nada, não tenho mérito de nada, tudo pela Tudo pela graça graça. e pela bondade do Senhor, até pelo que nós vivenciamos na nossa vida. Mas Paulo, ele deixa uma carta aos Romanos, capítulo 5, que ele fala assim, que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, o que nós estamos vivendo é um tempo de abundância, verdade. Sim. Mas até então, no nosso passado, o pecado, ele abundou
na verdade. Sim. Ele abundou, dominou, governou, Prevalecia. prevaleceu. Então, quer dizer, foi anos no vício, certo? Da cocaína, foi anos no tráfico, Sim. até que nós conhecemos Jesus, até que alguém também, sabe, eu preciso reiterar isso aqui, os missionários do anonimato, aqueles que saem pelas ruas, pelos becos, Sim. evangelizando, falando, olha, Jesus te ama, tem uma obra na sua vida, e aí entrava o campo, né, do questionamento, mas como ele ama, olha o que eu estou vivendo, eu estou aqui numa situação dessa, tal, e eles, na constância Sim. da pregação do evangelho, pregando para nós, quase todos os dias, aonde fugíamos, e eles estavam ali, pregando, falando do amor do Senhor. Então isso também contribuiu muito, e nos trouxe ao entendimento que nós éramos amados, mesmo vivendo em uma situação onde a sociedade acaba se afastando, julga, liberava Sim. palavras, né, infelizmente, palavras que assim que nós ouvíamos, que particularmente eu achava, eu vou viver isso. Eu não vou chegar aos 30 anos de Nem idade. você acreditava, né? Eu Que acreditava, poderia ser diferente. não acreditava que, até pelo contexto que nós vivenciamos, esse é o meu futuro, eu não tenho chance. Acabaria assim. Então, se não fosse realmente o encontro com Cristo, a nossa vida, é claro, não iria mudar. Talvez não estaria nem aqui para contar esse testemunho, talvez para alguém que esteja assistindo esse podcast nesse exato momento aqui. Mas eu digo uma coisa para você que está assistindo: tem saída e tem solução para a sua vida. Talvez você está escravizado, talvez você está aí sem rumo, sem direção, mas eu creio pela palavra do Senhor que tudo é possível àquele que crê. E se você entregar o seu caminho, a sua vida, assim como eu entreguei, Deus também pode mudar a sua vida. Amém, eu creio. E assim, tem toda a mudança, né, pastor? Agora a gente tá conversando. E aí vem o depois. Porque eles falam que aquele amor... Como que é o termo, gente, que usa? Que agora sumiu a palavra. Aquele primeiro amor, quando a gente conhece e aceita Jesus. Tem aquele primeiro amor. Você tá vivendo aquele primeiro amor. Você só quer falar de Jesus. Você encontra qualquer pessoa. Deixa eu te contar. Conheci um Jesus que é assim, assim, assim. Você precisa conhecer. Aí você engole a Bíblia, lê 2, 3 vezes a Bíblia inteira de cabo a rabo. Aquele primeiro amor. Sim, sim. Aí depois vem algumas coisas, porque aí o inimigo atenta também, né? Tem as brechas que se você abre uma brechinha, isso aqui, o inimigo, né, escancara, enfim. Aí tem a constância, né? Aí tem aquela coisa que depois você precisa manter essa chama acesa, né? Manter essa... sempre estar transbordando esse azeite, né? Sim. Então, eu acredito que essa é a parte mais difícil. Eu falo por mim, porque quantas vezes, até a rotina mesmo. Certo. Vamos supor, estamos na correria, tá fazendo isso, fazendo aquilo, hoje eu tô cansada, eu não vou ao culto. Ou, hoje eu estou cansada, eu não vou fazer meu devocional hoje, não vou lá no meu cantinho ler a Bíblia, porque agora eu só quero tomar alguma coisa e dormir, que eu tô muito cansada. Então, essa é a parte difícil. Eu falo por mim mesmo, tô falando até o que acontece comigo. E acaba que quanto mais você deixa esfriar, né, esse amor, vai acontecendo que as coisas... Nunca, não aconteceu comigo, graças a Deus, mas eu já ouvi falar, né, tem testemunhos, que a pessoa fala assim, você começa a achar natural algumas coisas que não é legal. Sim. Assim, mas não tem problema, eu faz 2, 3 semanas que eu vou no culto, mas não tem problema, eu tô orando, Deus tá comigo, tá no meu coração, vou orar na minha casa, tem gente que fala assim, né, Deus conhece meu coração, né? Então não tem problema. Ou senão eu falo assim, eu fui convidada para uma festa diferente, que não tá de acordo com o que eu já li na Bíblia, de acordo com o que eu aprendi, mas eu vou, não tem problema, é só essa vez. Então esse não tem problema, esse não tem nada a ver, né, que eles falam. Perigoso. É perigoso. E ainda mais nessa fase que você já deu uma, né? Porque esse primeiro amor, que bom seria se fosse sempre assim, né, pastor? Tem que ser, né? Essa chama, eu acredito que tem que ser sempre... Duradouro, né? Duradouro. Mas conforme tem a rotina, a realidade, e a gente é de carne. Sim. A gente é ser humano, né? Então, o difícil, eu acredito, é manter essa constância. O senhor, assim, acha... como realmente que o senhor fala... isso tem até base, Sim. né? Base bíblica para isso, né? Por quê? É bem verdade que a partir do momento que nós tomamos uma decisão de vir para Cristo, os processos, eles se iniciam. E esses processos, conhecido também como um processo de amadurecimento. Sim. Nós vamos ter que amadurecer.
E esse amadurecimento, ele nos traz proximidade do Senhor e proximidade da palavra. Mas é bem verdade que a nossa vida, ela tem que ter essa constância, porque se não tiver essa constância, ela é perigoso. Que nós podemos retroceder, como você falou. Tem que vigiar, e né? é uma vigilância, e é uma batalha, carne e espírito. Espírito, exatamente. E um se opõe contra o outro, e é bem verdade. O que você se alimentar é o que você vai vencer. Exatamente. Não é? Eu alimento meu espírito, eu venço a minha carne é mortificada. Então, um dos maiores problemas é que nós enfrentamos muitos processos na vida, e nós não podemos perder o foco. Nós temos que entender que a nossa prioridade, ela sempre será o nosso Senhor. Sim. E quando nós, no decorrer da vida, as demandas, os compromissos, eles vão tomando um pouquinho de lugar. Por isso que o Espírito Santo já nos dá aquele alerta. Chacoalhão, às vezes. Cuidado, vigia, né? Vigia. Aí vem uma palavra mais... Qual que é a sua prioridade? Você está colocando outras coisas como prioridade. Exatamente, né? Porque senão acaba que nós entramos em uma inversão de valores, porque tem coisas que estão no mundo que não é ruim, mas só que nós não podemos focar nela, porque senão nós perdemos aquilo realmente que é importante para nós. Que é a essência, né? O relacionamento, a intimidade de você e ter essa constância, porque essa constância, como você falou, não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. E eu acho que deve ter muita gente, pastora, que tá ouvindo a gente, né? Que essa é a parte difícil. Sim. Porque para ganhar a pessoa, claro que também não é fácil, né? Sim. As pessoas estão muito fechadas. Ultimamente tá difícil. Antes eu acho que era mais fácil falar de Jesus e as pessoas aceitavam mais. Agora, por mais que tem toda essa internet, Instagram, a gente tem o podcast, tem várias ferramentas que a gente possa usar para falar de Jesus, mas eu sinto que as pessoas estão mais fechadas a isso. Elas estão assim, tá ficando cada vez mais difícil você ganhar uma para Jesus. Não por falta de ferramenta, pelo contrário, a gente tem como falar de Jesus, né? Assim, graças a Deus, o país que nós moramos, nós podemos falar livremente, né? Do Senhor. Mas as pessoas estão muito fechadas, sabe? Então, não é fácil ganhar. Mas eu acho que mais difícil ainda é você manter essa pessoa. O senhor, como pastor, o senhor vê essa dificuldade? Assim, a pessoa vai no seu culto. Aí ela tem aquele primeiro amor, não é mais difícil você cuidar dessa ovelha do que você... do que conseguir essa ovelhinha, mas não é mais difícil cuidar dela para que ela não se... O papel, no caso do líder, do pastor é esse. É ensinar, é edificar e caminhar junto. Caminhar junto. Porque não tem como você ser um líder e permitir que a sua ovelha ela fique desgarrada. Ela tem que estar debaixo dessa cobertura espiritual. Dessa cobertura e estar próximo, essa proximidade, né, do meu trabalho particularmente. Eu não posso falar do trabalho de outras pessoas, mas eu vou falar, meu trabalho é isso, é trabalhar no conjunto, é trabalhar mais próximo um do outro, tanto daqueles que eu lidero, né, que os pastores, os meus auxiliares, mas das ovelhas, né, no caso, tá? É ter essa proximidade, porque nós sabemos que se nós temos as nossas batalhas, temos os nossos processos, e não é fácil, e precisamos ter essa constância, e as ovelhas, muitas das vezes, elas estão o quê? Estão nos observando. Sim. E nós, muitas vezes, nós não pregamos com palavras, nós pregamos com o exemplo. Exatamente. Então, eles estão olhando o nosso exemplo. Então, o nosso exemplo de vida é importante para a constância deles também. Sim. É muito importante. Sim. Então, o que acontece? Você acaba tendo o quê? A credibilidade com a sua constância, sem dúvida, de poder compartilhar, falar, olha, você precisa, sabe, caminhar dessa forma, você precisa entrar pelo caminho da intimidade, da comunhão. E com isso, a ovelha acaba dando essa liberdade de você poder transmitir essa mensagem. E essa mensagem ela é muito de Deus, que é um ponto da pessoa se fortalece e entende também que tem alguém que está preocupado, sem dúvida com ela, com o seu momento. E isso também é um alerta para a vida da pessoa em si. Pô, se o meu líder está falando desta forma, desta maneira, e o Espírito de Deus está conduzindo ele para falar comigo assim, é porque realmente tem alguma coisa que eu preciso fazer. Eu preciso recalcular a rota da minha vida e entrar no prumo, entrar no eixo, entrar no caminho, para que então, através da minha vida, no caso, outras vidas também eu posso incentivar, motivar. Porque é uma verdade, nós precisamos ser motivados uns pelos outros. Sim. Isso é importante. Então, a constância em si, por mais que ela tenha o grau de dificuldade, não é fácil essa caminhada com Cristo,
mas nós sabemos que é possível Sim. nós ter uma vida constante na presença do Senhor, Sim. mesmo vivendo em ambientes remotos, de caos, dificuldade que nós estamos enfrentando no nosso dia a dia, nesses últimos tempos que nós estamos vivendo, então, nem se fala. Tá difícil. E sabe uma coisa que eu também tenho uma curiosidade, Sim. que já aconteceu comigo, porque às vezes eu faço alguns vídeos no meu Instagram, né, particular, e eu posto alguma palavra, vamos supor, eu fiz um devocional, o Espírito Santo tocou no meu coração, aquilo eu aprofundei mais e falar, eu preciso falar isso pra alguém. Então Certo. eu faço um videozinho pro pessoal e tal, e compartilho. Certo. Mas muitas vezes eu já reparei que eu compartilho alguma palavra que às vezes eu quero, né, compartilhar com a pessoa, né, que fala assim, ai, Jesus vai falar com alguém, mas na verdade está falando comigo mesmo. Certo. E deve acontecer isso com o senhor também, como pastor, Sim, sim. que a pregação ali, né, que o senhor ministrou no domingo, lá no culto, serviu inteiramente para o senhor. Sim. Né? E é gostoso você falar assim, nossa, é para mim mesmo isso aqui. Eu tô falando para um monte de gente ouvir, como se eu tivesse como se eu tivesse já fazendo. Sim. Tipo assim, eu tô, né? E a quem não tá fazendo é eu mesma. E eu tô falando, igual aquele ditado, faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço, Sim. né? Então, quantas vezes eu tô falando ali uma coisa, incentivando, ensinando, não, porque... eu vou dar um exemplo, né? Isso aconteceu recentemente. Não desanime, tenha fé, Deus vai fazer, vai mudar, né, na sua história, e situação difícil que você tá passando. E aí eu falava, gente, isso aqui é pra mim, né? Porque, não tô entendendo, né? É pra mim, pai. Então, às vezes, eu querendo falar pras pessoas, mas tô falando pra mim mesma. Sim. E deve acontecer isso também. O Espírito Santo põe uma mensagem e você fala... Exatamente. É pra eu mim. trouxe uma lembrança agora, assim, de algo que é uma realidade, né? O pastor, ou o líder de uma denominação, no caso, ele também tem a sua necessidade. Sim. Ele precisa da instrução, do direcionamento de Deus, e ele tem a total certeza que ele não é detentor da mensagem. A mensagem, ela tem que vir de Deus. Sim. Então, o que acontece? Você tem uma vida em oração, e você entende como líder que você precisa ter um sermão para ministrar o coração do povo, do direcionamento. E você entende, o povo não é meu, o povo é de Deus. Sim. Eu sou um canal de bênção para a vida do povo. E eu entendo, então, que eu preciso de um sermão, eu preciso de uma mensagem. Deus, ele dá a mensagem primeiramente para quem? Para mim. Essa mensagem, ela é ministrada dentro do meu coração. Ela fala profundamente dentro de mim. E eu entendo que eu tenho essa dependência. Falo, nossa, Deus falou comigo de uma forma poderosa. E o pregador, o pastor, ele não vê a hora de poder transmitir aquilo que o Senhor transmitiu. E eu entendo que quando eu vou pro altar ou pro púlpito, eu entendo, peraí, o ouvido mais próximo, qual é? É o meu. Entendi, olha que O interessante. ouvido mais próximo é o meu. Então eu tenho que entender que a mensagem primeira, ela tem que cortar dentro de mim. Ela corta dentro do meu coração, e eu entendo também que eu preciso de transformação, eu preciso de mudança, porque eu sou um homem. Sim. E eu sou um homem que dependo de Deus. Preciso da instrução dele. Preciso do seu direcionamento. Eu amo muito, o texto que Isaías, capítulo 28, 26, ele diz assim: o teu Deus, ele te ensina e te instrui acerca do que há de fazer. Então, eu acredito, Lili, que todos aqueles que desejam realmente ser dependente, ser instruído pelo Senhor, Deus está em prontidão em todo o tempo a nos instruir. Inclusive, nesse exato momento, eu tenho certeza que Deus vai instruir muitas pessoas. Talvez Eu tenha creio. alguém que esteja assistindo esse podcast e está sem direção, está clamando, Deus, eu preciso de uma direção, eu preciso de uma palavra. Deus tem uma palavra ao seu coração. Por que ele tem essa palavra? Porque ele te ensina e te instrui acerca do que há de fazer. Então ninguém fica sem direção quando ele entra na presença do Senhor e se mostra totalmente dependente de Deus. Deus sempre tem uma direção para nós. Glória a Deus, eu creio, pastor. Mas eu falo assim, é até engraçado, voltando nesse mesmo vídeo, porque eu comecei a falei, gente, eu tô pedindo pra pessoa fazer uma coisa que nem eu mesmo tô fazendo. Aí eu falo assim, já entendi, Deus, já entendi. Sim, sim. Sabe? E é até gostoso. E é gostoso ter essa intimidade, né? Eu falo com Deus dirigindo, eu falo com Deus lavando a louça, Sim. eu falo com Deus tomando banho, porque o véu foi rasgado, né, pastor? Cristo veio para dar esse acesso direto ao Pai, né? Sim, com certeza. Senão a gente estaríamos aí pegando
um carneiro, um não sei o quê, colocando fogo, subindo lá na montanha e, né, fazendo como antigamente fazia Abraão, enfim, Sim, né, fazendo sacrifícios. esses sacrifícios. E não, o véu foi rasgado, a gente tem livre acesso. E o pai, ele quer intimidade, né? Ele não Sim. quer uma religiosidade, ele não quer nada muito formal. Ele Sim. quer, assim, rasga o teu coração e conversa comigo. Então, às vezes, Exatamente. eu falo como se eu estivesse falando, assim, com o meu marido. Às vezes, no final do dia, eu falo, ai, pai, hoje o dia foi difícil, viu? Foi complicado. Não sei quem, você viu? Falou isso de mim, pai. Você acredita? Então, assim, é um amigo. E eu acho que é isso que Deus espera, essa intimidade. Sim. E mais que isso, ele quer uma dependência, Sim. né? Que nós possamos ser Dependência é dependência. Possamos, assim, ser dependentes dele mesmo. Sim. Eu tenho uma situação aqui que eu lembrei agora, que do nada, não sei nem se tem muito a ver, mas veio no meu coração e eu vou falar que às vezes é para servir para alguém. Sobre dependência. Certo. É um testemunhozinho, né, de uma situação em si. Deus, ele puxa muito a nossa orelha também, né? Pra gente lembrar que quem tá no controle da nossa vida é ele. Sim, e não dúvida. somos nós, né? E é tudo pra honra e glória dele. Amém. Quando eu tinha a loja de Marília, quando foi pra ter a loja de Marília, foi muito difícil, pastor, porque eu era, né, quem conhece meu testemunho, eu era professora, eu morava em outra cidade, meu marido era caminhoneiro da CPFL, enfim, então foi muito difícil, a gente não tinha, tipo, a gente queria, vendeu a casa para abrir a loja, mas a gente não tinha nome, tipo, crédito, Certo. para mim lá no banco falar, eu preciso de não sei quantos mil para abrir uma loja, não tinha, não existia. Cartão de crédito era aquele limitezinho normal, pequenininho, né? Limitado. Limitadíssimo. Aí aquilo, foi pra mim conseguir. Aí pega um cartão emprestado de alguém, pega de outra pessoa. Meu pai me ajudou e pega empréstimo no nome de outra pessoa, porque eu não tinha né, Sim. esse crédito alto. Aí, beleza. Foi onde foi meu testemunho mesmo, onde começou com a loja aqui, que foi Deus que me deu essa loja, porque Sim. até hoje eu não sei como é que foi que aconteceu. Glória a Deus. E aí, pra segunda loja, foi diferente. Por quê? Eu já tinha a primeira loja, que eu lembro direitinho. Antes de abrir a primeira, eu ia no banco, ninguém nem dava nem bola pra mim. Falava assim, nossa, o que é essa daí? Eu olhava meu lerite professor e falava, ai, coitada, vai, passa pro outro, que passa pro outro. Ninguém dava nem atenção. Aí, já é diferente. Você tem uma loja, eu ia abrir a segunda, e eles iam atrás de mim. Certo. Ou senão você ia lá, não, vem tomar um café, que não sei o que, te tratava igual, né? Uma outra história. Aí aquilo, eu fui para abrir a segunda loja, né? Esse tratamento, e não, quanto você precisa? Para amanhã. Não sei quantos mil, é para amanhã. Certo. Ou se não, crédito, cheque, tal cheque, fora de cheque, Entendeu? tal cartão, né? Aí aquilo foi, nossa, eu tô importante. Novo tempo. Gente, escuta essa. Se Deus pôs no meu coração, isso do nada, foi do nada, hein? Ó, cortei até o Teu propósito teu aí. podcast aqui, porque deve ter alguém que tá precisando ouvir isso. Comecei, me inflamei, né? Ai, porque tenho nome. O meu nome. O meu CPF, meu nome. Fiquei assim, né? Ai, menino, pastor do céu. Tava tudo certo pra pegar esse empréstimo, pra abrir a segunda loja. Já tava tudo certo, então eu só ia lá assinar. E porque aí eu liguei na noite anterior de que eu ia assinar no outro dia, eu liguei pra minha mãe e pro meu pai. E meu pai deu por vídeo, né? Ai, deu tudo certo, filho? Eu, não, pai, porque eu, né, tenho cartão, eu tenho cheque, eu Sim. tenho crédito que precisa no valor X. Ele, ai, que bom que deu certo, nossa, né, tá mais fácil agora, tal. Ai, pai, então, porque eu. Aí, beleza, liguei no outro dia, a gerente me ligou. Ai, eu preciso falar com você, não sei o que, eu vou ir na loja. Ela chegou branca, nervosa, tremendo. E eu, ai, você trouxe os documentos? Ela, não sei o que aconteceu. Sendo que eu de tardezinha já tava pro outro dia, eu ia assinar. Não sei o que aconteceu. E detalhe, nesse meio tempo eu liguei pra franquia. E eles mandaram o contrato, eu assinei o contrato. E não se volta atrás, você assinou o contrato, você comprou a outra loja, né? De tarde saiu que tava ok, eu já ia assinar, já tava tudo ok, tipo, só levo o papel pra você assinar amanhã. Já entrei em contato com a franquia, quando assim, eles mandam, né, na mesma hora lá, o contrato, eu assinei, aí ela chegou e falou, não sei o que aconteceu, não autorizou o seu empréstimo. Nossa, aquilo, eu falei, como não autorizou? Um choque. Né? Eu falei, como não autorizou? Você acabou de falar pra mim que eu tinha, né, que eu tava bafando aqui, cadê? Aí aquilo, eu falei, e agora? Eu assinei o contrato, Sim. não tem como voltar atrás, paga uma multa mais cara do que a loja que eu fosse abrir. Ela, não, aí aquilo, ela tremia, eu também não sei, nunca aconteceu isso. E aquilo, pastor, foi uma semana.
Uma semana assim. Ligava, ela, não, a gente tá tentando, agora tô subindo a proposta pra não sei o quê. E aí demorando o banco. Sim, sim. E uma semana, estourou coisa na minha boca, ferida na minha boca. Nervosismo. Meu olho tremia, meu marido não entendendo nada. Aí teve um dia e eu chorava, eu falava, meu Deus, o que aconteceu? Que não sei o quê. Aí um dia eu lavando a louça à noite em casa, uma semana depois, que nós já tava até com diarreia ali, de nervoso. Aí uma semana depois, eu lavando a louça, o Espírito Santo tocou muito forte no coração do meu marido. E falou assim, Lili, já sei o que aconteceu. A honra e glória é do Senhor. E não tem nada, não é você, é tudo Deus. Sim. Aí ele falou assim, aí veio na hora a ligação, eu falando, porque eu tenho cartão, eu tenho limite, eu tenho... Naquilo eu caí de joelho. E eu senti assim, um puxão de orelha tão grande. E falou assim, você esqueceu que você não tem nada. Você não tem nada, menina. Que aí eu já converso assim, daquele jeito, né? Parece que Deus me responde até com essa intimidade também. Filha, acorda bem. O que você tá pensando? Você não tem nada. Se eu não abrir, não vai abrir. Se eu não abrir essa porta, enquanto você não vê que você depende de mim para abertura dessa segunda unidade, que eu vou abrir, porque eu tenho nome. Ele falou para mim, eu sou o dono do ouro e da prata, eu tenho nome, você não tem. Ele falou assim, para. Aí ele falou assim, e aí eu comecei a chorar, falei, Senhor, que eu diminua, que o Senhor cresça. Mas foi um puxão de orelha. Caí por fim, eu ajoelhei, chorei, pedi perdão no outro dia cedo a situação. No outro dia cedo. Do mesmo jeito que foi no outro dia, no outro dia cedo a situação desenrolou. Aí eu lembro que aí depois, né, que tudo deu certo, eu falava assim, pai, que lição foi essa? Gustavo, o senhor podia ter feito muito bem. Aí aquela atividade, né? Me levado num culto, uma irmãzinha ou o pastor pregado ali uma palavra que, olha, palavra, né? Dá uma palavra sobre esse assunto. Agora, o senhor quase me mata do coração. Falei, não faz isso não. Falei, nossa, que puxão de orelha que foi esse? Podia ter muito bem mandado um irmão ali em casa, falado, olha, irmã, não é assim, Deus mandou te falar, pra você baixar tua bola, ser humilde, né? Aí eu falei, nossa, mas o senhor fez, você quase me matou do coração aqui. A dependência, ela é importante, falei, né? gente, olha para o senhor ver. Isso tudo é porque a gente lembrei disso por conta da dependência. Sim. Ele sempre mostra pra gente, ó, volta pro seu, acorda pra vida. Você depende de mim. Não é nada você, Sim. por conta de você. Tudo por conta, é honra e glória minha. Verdade. Pastor, mas que, olha, foi um sufoco. Experiência, né? E eu acho que eu nunca tinha contado isso. Por isso que eu acho que eu aproveitei pra aproveitar. Porque foi uma situação pro senhor me lembrar que eu dependo dele. A dependência, ela é importante na nossa caminhada com Deus, né? Precisamos aprender. E às vezes a gente acha que tá fazendo pelas nossas mãos, né? E não é, gente, não é. Tá? Só dou essa dica aí. Pra não acontecer, quando vocês acharem que é por conta é porque eu fiz. Não, você fez nada. Tá? Você só depende de Deus, tá bom. É melhor depender. Mesmo, né? Mas assim, foi uma loucura. Mas enfim, pastor, a conversa tá muito gostosa. Sim. Como que a gente tá de tempo aqui? Tá tranquilo? Vamos deixar uma mensagem de fé e esperança, né? Vamos deixar. Todos é importante para esses dias. Como eu sei que o podcast aqui, né, SarsaCast, é um podcast de testemunhos também. Sim. Claro, é muito importante, porque às vezes pode ser que tenha uma mãe, tenha um pai, sabe? Tem um jovem, uma moça que está clamando por um socorro, por uma mudança de vida, por uma transformação. E as pessoas que estarão assistindo podem compartilhar, certo? Com alguém que e Deus faz chegar na pessoa certa, né? Faz chegar na pessoa certa. Exatamente. Porque vivemos em um mundo que, infelizmente, é uma verdade. Existem muitos jovens que estão perdidos no mundo subscuro das drogas. E como eu trabalho dentro de comunidades, eu amo os trabalhos sociais, trabalhos de rua. E nós fazemos esse trabalho dentro da comunidade, justamente pregando o evangelho e resgatando jovens, adolescentes, crianças, para não ser aliciadas pelo tráfico, porque isso é real. E às vezes pode ser que tenha uma mãe também que tem um filho que está perdido e talvez esteja sem esperança nenhuma. E a palavra que eu deixo aqui é o que nós iniciamos aqui nesse podcast: perseverança. A perseverança é importante. Hoje eu não tenho minha mãe aqui comigo, né, em vida, mas ela deixou um legado para mim. Nossa, que legado. E o maior legado que ela deixou foi de perseverança. Sim. Porque após a conversão, ela lutou por toda a família. Lutou pelos seus 5 filhos e o seu esposo.
que é o meu pai. Sim. Hoje meu pai, que era um alcoólatra, é um ex-alcoólatra. Glória a Sabe? Deus. Deus resgatou ele e os meus irmãos, que viviam também numa vida de perdição, né? Carregado das trevas, droga, álcool, bebida, prostituição, corrupção. Deus resgatou eles. Então, Amém. assim, eu acredito que o mesmo Deus que resgatou a minha família tem o poder de resgatar essa vida, essa alma também que está perdida. Porque se tiver alguém, porventura, assistindo nesse exato momento, creia numa coisa: Deus tem poder também de salvar e resgatar toda a tua família para a glória de Deus. Porque Ele é Amém, eu fiel. creio. Ele é fiel em tudo. Então, por isso, eu tenho comigo das maiores, acredito, virtudes, por misericórdia de Deus que eu carrego, é a perseverança. Amém. A perseverança é importante para a mudança de vida. E eu entendo uma coisa: eu fui alcançado pelo amor de Deus Ai, delícia. e pela sua misericórdia. Sim. E como não exercer essa misericórdia? Como não amar o próximo? Então, o meu objetivo, meu propósito de vida como líder, como pastor, é amar o meu próximo como a si mesmo. Porque eu entendo uma coisa: ajudar e amar o próximo não é um fardo. Sim. Não é um fardo, mas sim é uma honra. Sim. Eu posso dizer que eu sou um homem privilegiado pela misericórdia de Deus, de poder estender as mãos para alguém e esse alguém ser ajudado. Poder ajudar alguém a sair do mundo das drogas, sair da perdição, sair dessa vida das trevas e poder mostrar o caminho da luz através da palavra. Isso é uma das maiores conquistas que eu tenho na minha vida e eu tenho desfrutado isso no meu dia a dia. E eu Glória a creio Deus. que Deus permitiu, me deu a oportunidade de estar aqui hoje nesse podcast. Não era um propósito meu, eu falo para você, mas era um propósito de Deus. Tenho Sim. certeza disso, porque tem vidas, tem almas que serão alcançadas por intermédio desse testemunho, porque eu posso dizer que eu sou um testemunho vivo, que o Senhor resgata, sabe, das mãos do inferno, porque o Senhor me tirou do inferno e me Glória trouxe a para a Deus. luz, e hoje eu posso poder, através do meu testemunho de vida, poder contar tudo que o Senhor fez, tudo que o Senhor realizou para a glória do nome de Deus, Lili. Isso é muito forte, pastor. Sabe uma coisa que veio em mente agora também, até que a gente comentou sobre as crianças, né, que evangelizar as crianças. O senhor tem um trabalho muito bonito, né, na igreja lá com o Ministério Infantil, né, Sim. que meus filhos participaram. Me veio em mente agora também que até eu estou vivendo isso Certo. esses dias, porque a gente está chegando aí uma data que é meio complicado, sabe? E às vezes os pais mesmos não estão sabendo orientar os filhos por conta de não ter essa base, esse alicerce, Certo. né? Que é o tal do Halloween. É verdade. Então, assim, é muito complicado, gente, muito complicado. Minha filha hoje chegou e falou, ai, mãe, porque vai ter lá no condomínio, e eu já deixei bem claro, eles já até sabem que eles vão pular Sim. minha casa, porque ali não vai ter docinho, não vai ter nada, né? Não tem enfeite. Só que ela já chegou, ai, mãe, ela já tá numa idade um pouco maior, ela, ai, porque vai ter uma festinha na casa da minha amiga, mas não tem nada a ver, mãe, isso daí, eu não vai ser... É só Sim, uma entendo brincadeira. perfeitamente. Então, assim, é difícil. E isso porque a gente é cristão. Ela cresceu num berço evangélico. Os meus filhos cresceram em berço evangélico. A gente já tá careca. Eu era professora de ministério infantil na minha Entendo. cidade. Então, assim, quantas vezes eles me viram ministrar ali, até fantasiada, e fazendo toda aquela, né, de educação infantil. Sim, sim. Do Ministério Infantil, quantas vezes já se falou dessa festa, e mesmo assim, então olha como é difícil, crianças que têm essa sementinha já plantada, o mundo ele ainda dá aquela influenciada, imagina mães e pais que não têm que acha mesmo natural, que acha que não tem problema, mas o senhor como pastor, o senhor vê algo muito forte, né, atrás disso, o senhor Sim. vê algo muito assim, sombrio atrás dessa festa? Ela tem uma raiz, uma raiz maligna, Sim. sem dúvida, né? Até porque está celebrando a morte. Então, Então, tem como um cristão compactuar com isso, bem verdade, né? Nós entendemos, até porque nós celebramos Cristo. sim, Cristo morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Ele é vida. E a Bíblia diz assim que nós, quando Cristo morreu, nós morremos com ele. verdade. Certo? Mas quando ele ressuscitou, nós ressuscitamos com ele. Então nós entendemos que nós desfrutamos da vida. Bem verdade que, né, pessoas têm a sua, vamos lá, cultura, a sua religião,
não compreende dessa forma, desta maneira, mas particularmente eu, por ser pai de um adolescente de 13 e uma criança de 8, o meu conselho para eles e o meu ensinamento é que nós não celebramos a morte. Nós celebramos sim a vida, que é Cristo Jesus. Então tudo também, é claro, é uma base de ensino. Porque se eu não doutrinar, eu não estou falando de regras, né, absurdas, mas uma base, uma Exatamente. Bíblia, vamos dizer assim. Se eu não doutrinar eles dentro da minha casa, o mundo vai doutrinar. Sim. Então eu preciso ensinar eles e mostrar a realidade, até porque os nossos filhos e crianças, por eles terem acesso hoje à internet, acredito que eles já têm até um conhecimento do assunto. Sim, e tá difícil, porque uma coisa que eu fiquei tão chateada, Sim. porque nós fazemos toda quarta-feira à noite uma célula infantil na minha casa. Certo. Então a gente traz crianças de outro condomínio, que era o condomínio que a gente morava antes, e desses. E desse condomínio mesmo, põe aí, contar no dedo das 5 crianças. Certo. Como eu mudei recentemente, eu não conheço ainda quantas crianças tem. Sim. Mas já coloquei direto no grupo do condomínio, pais, independente da religião, é um ensinamento, a gente vai falar só algo, assim, ensinamentos que Jesus deixou pra gente, que são coisas boas, respeitar o amiguinho, tudo ali bem lúdico, porque é pra criança, enfim. A gente dá esses ensinamentos, faz um lanchinho e depois a gente brinca. Sim. Né? Independente, ele não fala assim, vai levar pro meu filho pra, né, sei lá, eu sou católico, A não quero que iniciativa em si, ela é importante. Aí, no que falaram que vai ter essa festinha, põe a listinha, coloca aqui quem os filhos que vão participar, os pais, que aí tem que arrumar a casa, deixar a casa tudo cheio de bons, essas coisas, Sim. e ter os saquinhos de surpresa. Gente, tinha mais de 70 crianças. Ai, mas aquilo me comichou. Que eu cheguei a escrever assim, nossa, mas aonde saiu tanta criança? Que eu vivo convidando pra célula e ninguém responde. Eu falei, nossa, traz essas 70 crianças quarta agora, que amanhã vai ter a célula, Certo. né? E a festinha acho que é na sexta, não sei que dia que vai cair, 31, sexta ou sábado. Falei, gente, aproveitando essa listinha... Sexta-feira. Aproveitando essa listinha, posso convidar todas essas pra célula? Não, porque aí não, porque eu louco, eu não sou evangélico. Meu filho não participa. Aí aquilo eu escrevi, aí eu apagava. Eu escrevi. Eu falei, até nisso você vai sair, mas ninguém assiste mesmo na do condomínio. Mas, menina, olha, pastor, eu fiquei. Que eu falei, não, eu não vou escrever, porque Espírito Santo, por favor, porque eu não quero brigar com ninguém. Sim. Mas eu fiquei de cara. Eu falei, então quer dizer que pra essa festinha de bruxo, de demônio, de satanás, tem mais de 70 crianças que os pais estão loucos pra eles, estão comprando fantasia, estão decorando tudo. E para trazer na célula, para eles brincar, assim, escutar sobre Jesus. Então, olha como que tá difícil. Quando eu repito aquela coisa que eu falei no começo, como tá difícil, pastor, falar de Jesus, evangelizar, tá muito difícil. Se os pais... a criança é mais maleável. Você fala, ai, você mais de Jesus? Criança, ela grava, né? Ela grava, ela tem um coração puro. É. Mas a gente não tem como... Pra gente ter acesso a essas crianças, a gente tem que ter acesso aos pais. Sim. Eu fiquei assim, ai não, pelo amor de Deus, eu tô de cara. Mas aí vai entrar para você novamente, perseverança. Perseverança. E a constância. E a constância, porque não é fácil. Os que estão indo, Deus pode fazer uma grande obra lá. Exatamente. Talvez dentro desses 5 tenha essa semente que você está plantando, juntamente com a sua família, pode incendiar um coração e esse coração pode espalhar esse amor, essa paz. Exatamente. E pode trazer grandes mudanças. Vamos pensar dessa forma, dessa maneira, e com fé, eu creio que Deus faz essa obra aí. Quem sabe o próximo ano profetizamos, não vai ter mais esse Halloween feio aí. Vai ter, e vamos aí ter muitas crianças aí também do nosso lado, né? Em nome ao lado de Jesus. De Cristo, em nome de Jesus. Mas a conversa tá muito boa, gente, tá muito construtiva, né? Muito bacana, mas já deu a nossa hora. Quero agradecer o pastor Will pela presença, Sim, eu que agradeço. Pelo papo leve, né, construtivo. É tão gostoso falar sobre testemunho, sobre Jesus, de como Jesus transformou, né, as nossas vidas. Olha o que fez na vida, né, do pastor Will. Só de falar um pouco da sua mãe, né, apesar que o senhor falou que a sua mãe já é falecida, me deu uma vontade de conhecer ela, de falar, vem aqui, ora pra mim, ora por mim, vamos ser amiga, porque, assim, demonstrou que é uma pessoa maravilhosa, que era uma pessoa maravilhosa, de muita fé. Sim. Eu já até imagino ela, assim, aquelas irmãzinhas de oração, sabe, do toque?
Eu consigo Bem assim, né? Bem imaginar. assim, bem assim. Então, assim, é gostoso a gente saber, né? O pastor contou aí. Então, mais uma vida que eu conheci, né? De vista, o Sim. pastor não sabia dessa história dele. Então, olha pra você ver, mais uma pessoa que eu conheço, que o meu Deus, que eu Amém. sirvo, transformou também a vida dessa pessoa. Amém. E cada testemunho que eu fico sabendo de cada pessoa que eu escuto a história e que eu conheço melhor a história, o testemunho da pessoa, isso só me faz amar mais esse Deus que eu sirvo, né? De como ele é grandioso, como ele é lindo. Sim. E eu fico muito feliz, agradeço a sua presença. Amém. Eu que agradeço também, viu? Amém. De todo o meu coração. E essa iniciativa desse podcast é uma coisa maravilhosa, uma coisa linda para a nossa cidade, enriquece sem dúvida nenhuma a nossa Amém. cidade. E nós esperamos que haja uma expansão, né? Que muitas pessoas possam ser alcançadas por esse podcast que tem já edificado muitas vidas para a glória de Deus. Eu sou muito grato de poder fazer parte dessa história, apesar de alguns minutinhos aqui, mas sou muito grato a Deus pela oportunidade que é concedida de poder transmitir uma mensagem de fé, de esperança ao coração de todos e aproveitar o ensejo também, aqueles que não nos conhecem, eu sou líder da igreja Comunidade Naiote, ela fica aqui na cidade de Marília, no centro, na rua 24 de dezembro, 846, se desejar um dia cooperar conosco, será uma alegria poder receber você e a sua família, com certeza. Amém. Eu já fui, é uma bênção, viu, gente? Um beijo a todos. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo capítulo aqui do nosso podcast, próximo episódio. Tchau!